Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Zezito, professor de Biologia, e vamos agora corrigir mais uma questão do Enem. A questão de hoje, ela fala sobre genética e é um assunto que tem uma recorrência não tão relevante quanto a ecologia, por exemplo, em biologia, mas é um assunto que sempre está presente, né? Essa questão é uma questão que vai trabalhar basicamente a diferença básica entre o que Mendel pensou em sua lei, na segunda lei de Mendel, e um processozinho chamado de linkage, tá? De linkage. Então, nós vamos ver a diferença básica entre a segregação independente dos gametas e o linkage. Mas a questão, ela diz o seguinte: com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são como a lei da uniformidade, a lei da segregação e a distribuição independente. A gente pensa que essa segregação independente ela vai funcionar da seguinte forma. Você tem aqui, em uma célula somática, né, cromossomos homólogos, que são iguais em tamanho e forma e que têm os genes alelos, que ao se dividirem por meiose, eles vão produzir gametas que são separados independentemente. Então, nos gametas produzidos aqui, uma célula produzindo 4 espermatozoides, por exemplo, ela que era uma célula que tinha os genes aqui, azão, bezão, azinho e bezinho, pode produzir células que vão ter os genes da seguinte forma: azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão ou azinho, bezinho, que foram segregados independentemente. Pois bem, aí a questão continua. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes genes segregam-se independente uns dos outros para a prole. Muito bem, hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. E nem sempre é verdade, por quê? Não sempre é verdade, por quê? Em alguns momentos pode acontecer o que nós vamos chamar de linkage, ou genes ligados. Normalmente genes que estão localizados fisicamente mais próximos, mais grudadinhos uns nos outros, eles, ao se dividirem por meiose, continuam grudados e não se separam, não se segregam de forma independente. Tá? Eles não segregam-se independente. E aí, nessa questão, o que a gente precisaria de avaliar? Hoje, sabe-se que nem sempre essa segregação independente ela é verdadeira. Por quê? Né? Vamos lá para as opções. A distribuição, letra A, da distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Nenhuma relação com dominância ou recessividade. Ok? Letra B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Na verdade, eles sempre herdam esses genes de cada um dos genitores. Na letra C, a gente tem as alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Isso pode acontecer. Em casos de mutações, esse processo pode realmente acontecer. Mas isso não é regra. Então, como pode acontecer, isso não é o determinante, então, de não ocorrer a segregação independente, tá? Em casos de mutação. E nós vamos na letra E antes de ir para D, porque lá diz assim: os cromossomos que contêm 2 determinados genes pode não sofrer disjunção na primeira fase da meiose. Isso pode realmente também acontecer. Algumas síndrome de Down, Turner, Klinefelter, X frágil, Triple X, todas essas síndromes são causadas por essas não
não disjunções, tá? Mas a resposta que melhor responde o fato da segregação independente não acontecer é o fato desses genes estarem ligadinhos. Os genes mais próximos, eles estão sempre ligados. Por causa disso, durante a divisão celular meiótica, eles vão ser obrigatoriamente liberados juntos. Então, na letra D está assim, ó, os genes localizados fisicamente próximos, no mesmo cromossomo, eles obrigatoriamente tendem a ser herdados juntos. Ok, queridos? Essa é uma questão que é de um nível de dificuldade mais elevado, né? Você precisaria de conhecer basicamente primeira, segunda lei de Mendel e linkage, que seria essa questão relacionada aos genes ligados. Ok, queridos? Espero que vocês tenham conseguido compreender e a gente se encontra, ok? Grande abraço!